Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, vamos seguindo aqui a leitura da nossa Bíblia. Estamos na saga de Paulo, Atos dos Apóstolos. Hoje vamos para o capítulo 28. Então, segue conosco aqui para saber um pouco mais da Bíblia, para conhecer um pouco mais da Bíblia. Está no Novo Testamento. Depois de ler o Novo Testamento, vamos ler o Antigo Testamento também. Provavelmente a gente, mais um ano, acaba essa leitura aqui com vocês e aí a gente começa algo totalmente diferente. Talvez comece até antes, vamos ver. Deus dirá qual o melhor momento para nós todos. Uma coisa que a gente sempre diz, né, gente? Tudo no tempo de Deus. Isso tem que entrar no seu coração. Muitas vezes a gente é ansioso com várias coisas, a gente acha que as coisas estão demorando a acontecer na nossa vida. E muitas vezes isso é o que se chama de deserto. Quando a gente não vê nenhuma provisão, mas é muito importante que você saiba que a vida existe também no deserto. E isso é lindo. Isso é lindo, você saber que a vida existe no deserto. Que o deserto não é um lugar morto, não é um lugar que não há provisão. Muito pelo contrário, hein? Muito pelo contrário, acredite nisso. Bom, gente, vamos lá então. Se inscreve no canal, já deixa o seu joinha e vamos à leitura. Paulo em Malta. E havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a bicha pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a bicha no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, dizia que era um deus. E ali próximo daquele mesmo lugar havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama enfermo de febres e disenteria o pai de Públio, que Paulo foi ver e, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isso, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras e, havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. E 3 meses depois partimos num navio de Alexandria que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde indo costeando, viemos a Régio, e soprando um dia depois um vento do sul, chegamos no 2º dia a Puteoli, onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles, e depois nos dirigimos a Roma. E de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à praça de Ápio e às 3 vendas. E Paulo, vendo-os, deu graças e tomou ânimo. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas Paulo se lhe permitiu morar sobre si à parte, com o soldado que o guardava. E aconteceu que 3 dias depois Paulo convocou os principais dos judeus e junto eles lhes disse: varões irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Mas opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César,
não tendo, contudo, de que acusar a minha nação. Por essa causa vos chamei, para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Então lhe disseram: nós não recebemos acerca de ti cartas alguma da Judéia, nem veio aqui algum irmão que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda a parte se fala contra ela, e havendo-lhes eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. E alguns criam no que dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, se despediram dizendo a Paulo essa palavra: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a esse povo e dize: de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração desse povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Seja-vos, pois, notório que essa salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles as ouvirão. E havendo dito isso, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E Paulo ficou 2 anos inteiro na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Pois é, gente. E nesses 2 anos que Paulo ficou em Malta, ele passou o tempo todo pregando, né? Passou pregando a palavra de Deus, ele passou ensinando, ele passou convertendo muitas pessoas foram convertidas através da palavra de Paulo. Assim, aqui a gente termina o livro de Atos dos Apóstolos, depois vamos para a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Durante esse tempo, Paulo, então, escreveu muitas coisas, muitas epístolas, muitas cartas, tanto aos romanos quanto aos coríntios, e assim a gente vai indo. O que acontece com Paulo ao final? Eu ainda vou lhes contar o que acontece com Paulo, mas posso lhes adiantar que ao final desses 2 anos acabou a pregação de Paulo. Então vocês já imaginam o que tenha acontecido com Paulo. A Bíblia, ela não, nesse ponto, ela não diz de forma muito clara o que veio acontecer, mas estudos, né, de estudiosos, de historiadores, sabem apontar o que foi feito de Paulo. Lembrando mais uma vez, né, gente, é muito discutível toda essa questão aí de religião. Tem muita gente que confunde religião com fé. Tem muita gente que confunde religião, né, com Cristo, com Deus. Tem gente que confunde, enfim, né, gente, até o fato da pessoa ser cristão com o fato de ser ou evangélico, ou ser católico, ou ser batista, ou ser da Igreja Universal. A religião, ela apenas separa. A gente pode dizer isso, ela apenas separa as pessoas. E a separação não é uma coisa boa, nunca foi.
uma coisa boa, a separação das pessoas. Como a gente não separa? A gente não separa amando a Cristo. Para Cristo não há separação. A única separação que existe é se você tem fé em Cristo, se você tem fé em Deus, ou se você não tem. Muita gente que tem aí outros santos, tem outras figuras, mais ou menos como era lá com o faraó, como era na época do Egito Antigo, né? Tem divindades, adora imagens. Se eu posso falar para vocês aí de saída que não presta, tá? Isso não são coisas de Deus. A Bíblia a todo momento nos fala, nos explica que a adoração a imagens não serve. E vou adiante, não só adoração a imagens, mas adoração a pessoas. Adoração a pastores, adoração a sedizentes profetas, profetisas, adoração a, enfim, autoridades, religiosas ou não. Isso coloque na sua cabeça, não é coisa de Deus, não é coisa de Jesus Cristo, tá? Então, como falaria Paulo, exorto vocês todos, ou convido a vocês todos, que amem a Cristo, que sigam conosco aqui, lendo as palavras da Bíblia Sagrada. Certo? Gente, se inscreve então no canal. Nos vemos amanhã, 7 da manhã. Lembrando que a gente está sempre aqui com vocês, 7 da manhã e 7 da noite. Uma benção especial para todos vocês. Final de semana aí chegando. Tenham um final de semana proveitoso. Congreguem também na sua igreja, com o seu grupo. Espalhem a palavra de Deus, recebam a palavra de Deus. Bênção a todos vocês, saúde, lembrando que esse é um ano da provisão. Amém.